Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou falar de um assunto que tem gerado muita discussão na última semana, sobre a segurança dos fitoterápicos. O que são fitoterápicos? São os medicamentos à base de plantas. E eu vou falar um pouquinho não só dos fitoterápicos, como também das plantas medicinais, que é de onde a gente tira os chás, de onde a gente tira várias preparações que são utilizadas desde a antiguidade. E já que eu vou falar especificamente da minha área, que é a farmácia, hoje eu vou me apresentar de um jeitinho diferente. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa, eu sou farmacêutica, sou especialista em estética e estou cursando no momento uma formação em ginecologia natural e formação em fitoterapia. E desde o meu período acadêmico, desde que eu entrei na faculdade, ou um pouquinho antes, eu sempre me interessei em estudar sobre plantas medicinais, sobre a fitoterapia e algumas outras terapias naturais que existem também. E até por isso mesmo eu acho muito importante trazer essa discussão aqui para o canal, já que eu não tinha falado sobre isso anteriormente. E se você não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve e ativa o sininho para receber notificação toda vez que um vídeo novo for lançado. Aqui no canal eu lanço vídeo toda sexta-feira ao meio-dia e eu falo de saúde feminina, de cosmética natural, de cuidados mais naturais com a nossa pele, com o nosso corpo, e eu vou adorar ter você aqui junto comigo nessa jornada. E para quem não está sabendo exatamente o que aconteceu na última semana, eu vou contextualizar rápido aqui para vocês. Uma mulher em São Paulo, ela faleceu decorrente de uma hepatite fulminante, super grave, e ao investigar se descobriu que ela estava tomando um composto de ervas emagrecedor que era chamado de composto de 50 ervas. E aí começou-se a discutir muito sobre a segurança dos fitoterápicos, se há realmente segurança no uso ou não das plantas medicinais dos fitoterápicos. E o importante que eu achei de trazer essa discussão para cá é que as plantas medicinais elas já são de conhecimento público, de conhecimento tradicional. O que significa isso? O conhecimento sobre essas plantas ela data desde a antiguidade. Ela vem sendo trazida muitas vezes em compêndios, como também de tradição oral, muito utilizada em aldeias, muito utilizada em povos antigos, esse conhecimento que foi passado de mãe para filho, de pai para filho, e que acabou se perdendo um pouquinho nas últimas décadas por conta da vinda do aumento da industrialização, do aumento dos medicamentos alopáticos, que são aqueles medicamentos sintéticos. E essas plantas medicinais, que já são conhecidas há muito tempo, elas realmente, não todas, mas boa parte dos tratamentos a partir das plantas, a partir da natureza, ela costuma ter menos efeitos colaterais, ser um tratamento um pouco mais leve para o nosso organismo do que muitos dos medicamentos que a gente utiliza hoje em dia, de medicamentos sintéticos. E eu trouxe esse gancho dessa matéria para a discussão de hoje porque eu acho importante frisar que as plantas medicinais, assim como os medicamentos que são sintéticos, que são os alopáticos, eles também têm substâncias em sua composição que vão ter esses efeitos no nosso organismo. Só que ao mesmo tempo que esses efeitos podem ser muito benéficos, sem efeito, muitas plantas não têm efeitos colaterais extremamente fortes ou tão fortes quanto os medicamentos alopáticos que a gente usa muitas vezes no dia a dia, eles também podem ter efeito tóxico. Então é muito importante a gente perceber que não é porque é natural, ele é inócuo, ele não tem efeito colateral. E ao mesmo tempo que a gente também vê algumas matérias dizendo de pessoas que tiveram efeitos muito graves com o uso de algumas plantas, a gente não pode demonizar as plantas falando que elas fazem muito mal, que a gente não deve mais usar, que a gente deve usar só os medicamentos sintéticos. Eu acho que a gente tem que ter muito equilíbrio e muito conhecimento no tipo de medicamento, seja fitoterápico, seja alopático, que a gente está usando, que a gente está ingerindo. E a gente precisa de muita responsabilidade no uso das plantas. Existem plantas sim que são tóxicas, existem plantas que têm componentes que vão afetar o seu fígado, que vão afetar alguns órgãos, que vão afetar o seu intestino, que podem tem doses específicas que elas vão ter o efeito terapêutico e doses específicas que elas podem ter um efeito tóxico. E por isso mesmo a gente tem que ter muita responsabilidade, até mesmo no uso do chazinho do dia a dia. Tem que saber qual é a dosagem que a gente vai utilizar,
por quanto tempo. Algumas plantas a gente não pode usar por um tempo muito prolongado, porque ela pode sim afetar o nosso fígado. E aí, ao mesmo tempo que a gente precisa ter uma responsabilidade, a gente também não pode dizer que esses conhecimentos tradicionais que já vêm dos nossos antepassados têm que estar restritos na mão de um médico para prescrição médica. Existem até medicamentos fitoterápicos que têm um risco um pouco maior associado, que têm um nível maior de efeitos colaterais. Eu acho que sim, eles têm que ser restritos à prescrição médica. Mas as demais ervas que a gente usa no dia a dia, eu acredito que a gente tem que ter muita responsabilidade e conhecimento. Se a gente não tem conhecimento ao lidar com aquela planta, ao saber identificar, a saber qual é a dose correta, é muito importante a gente ir a algum profissional, seja ele médico, seja farmacêutico, seja um naturopata, um fitoterapeuta, que tenha esse conhecimento e que possa te passar exatamente qual a planta, qual a dose que seria correta para o seu caso. Se ela não vai ter interação com algum medicamento que você está usando, se ela não vai ter alguma interação com o seu organismo, de alguma doença que você já tem, talvez não seja legal aquela planta, talvez o tratamento seja melhor com outro tipo de planta, com outro tipo de erva. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento de que, por mais que muitas vezes o tratamento com plantas seja bem seguro, existem riscos. E a gente tem que ter muito cuidado com esses riscos e é bom procurar sempre um profissional que vá te orientar da forma correta, para que isso não acarrete a nenhum dano da sua saúde. As plantas medicinais, a fitoterapia, elas podem ser terapêuticas maravilhosas. Podem te ajudar com diversas doenças, com diversas situações, não só com questões físicas, mas também até mesmo com questões emocionais, no controle da ansiedade. Então elas são ferramentas muito importantes. É só a gente aprender a usar um pouquinho mais essas ferramentas com um pouquinho mais de responsabilidade. A gente vê muito nesse caso, principalmente de emagrecimento, muitos compostos emagrecedores que têm na sua composição diversas ervas diferentes, diversas substâncias diferentes, às vezes combinam algumas ervas ou algumas substâncias que não são nem permitidas. Então a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de medicamento, um tipo de erva que a gente está ingerindo, para saber se ela pode te afetar de uma forma negativa, seja a curto prazo ou seja a longo prazo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão. Se você está assistindo o vídeo até aqui é porque você gostou. Então não esqueça de dar o seu like aqui no canal, não esqueça de se inscrever, compartilhar com a sua família, compartilhar com seus amigos, porque esse tema é tão importante que eu acho que tem que ser compartilhado mesmo. E eu vejo vocês no vídeo da semana que vem. Beijo!